Queridos irmãos da nossa IPA e também da nossa congregação de Campos Gerais, estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas tremendas, dias de muito sofrimento, muitas perdas, mas esta é mais uma semana, mas no calendário cristão era uma semana especial porque nós nos recordamos da história do Senhor Jesus nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias. Essa semana chamada Semana Santa, para nós todas as semanas são santas, todos os dias são santos. Mas nesta existe a comemoração, então nós também, de uma forma especial, voltamos os nossos pensamentos para os últimos dias do Senhor Jesus no seu ministério terreno, lembrando de sua entrega, de seu amor, de sua dedicação a favor de todos os homens, especialmente a favor da sua igreja. E é bom que nós tenhamos tempos de reflexão, tenhamos momentos onde voltemos o nosso olhar de uma maneira mais fixa para o autor, consumador da nossa confissão, para que nós o cultuemos, para que nós o adoremos e para que nós testemunhemos também dentro das nossas oportunidades para aqueles que não têm a mesma esperança que nós. Quando nós pensamos na Semana Santa, nós pensamos nos últimos dias do Senhor Jesus aqui. Desde o domingo, chamado Domingo de Ramos, até a sua morte e a sua ressurreição. Nós como igreja, e principalmente como igreja reformada, nós entendemos que precisamos não simplesmente cultuarmos ou fazermos alguma coisa de especial, específica nesses dias. Mas é também para nós um tempo em que nós voltamos os nossos pensamentos para essas ações do Senhor Jesus a nosso favor. Nós podemos, de uma certa forma, até acompanharmos o seu sofrimento, as suas lutas, a vergonha da cruz e aquela morte violenta, além daquele julgamento fajuto, mentiroso, feito pelos sacerdotes, o sumo sacerdote, Pilatos, Herodes, e principalmente o povo, que teve uma participação também muito singular. Quando, no começo da semana, o povo aplaudiu o Senhor Jesus, o povo jogou ramos, jogou roupas para que o Senhor Jesus entrasse na cidade, e depois, essas mesmas bocas, que gritaram hosanas ao filho de Davi, pediram a Pilatos que soltasse Barrabás e que crucificasse a Jesus. Então, amados, nós voltamos a nossa atenção especial para esses acontecimentos, e eu quero destacar uma coisa muito importante, um texto muito importante, que me chama a atenção e que faz parte desse contexto deste momento. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, o capítulo 22, a partir do verso 39, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos
orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E Lucas então registra: e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, por sua vez, se afasta a uma certa distância, de joelhos, ora e diz ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus, Ele veio como o bom pastor, e Ele disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando vai se aproximando o momento mais crucial, e o ápice do seu ministério, que é o enfrentamento da morte, Ele teria que morrer para pagar os nossos pecados, a dor é intensa no seu coração. Certamente a dor, o desconforto, o abandono, Ele que tanto amou aquela gente e se sentindo desprezada, humilhada, até mesmo odiada, caçoada por tantas pessoas a quem tanto bem Ele fez. Oh, amados, não era fácil Ele saber de antemão tudo isto que Ele haveria de passar. E o que me chama muito a atenção é que Ele se prepara para esse momento. Antes que tudo aconteça, Ele chama os seus discípulos, então vai para o Monte das Oliveiras e vai orar. Ele prostra-se de joelhos, ora com intensidade, ora entregando sua vida ao Pai, despojando verdadeiramente todos os seus direitos, para poder ser o Salvador de todos os homens. E ele diz para o Pai: Pai, se queres, mude essa situação, passa este cálice, mas todavia, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E foi justamente para isto que Ele veio, para se entregar por nós. Então, nesta semana, é uma semana que nós devemos não apenas rememorar ou comemorar esses fatos marcantes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, mas nós devemos nos lembrar do seu imenso amor e cuidado que Ele teve para cada um de nós, no ato dele ter vindo, se entregado, ter vindo e nos amado até o fim. E quando chega esse momento mais específico, Ele se prepara devidamente. E nós então temos um exemplo grande do Mestre. Como nos prepararmos para as grandes batalhas? Como nos prepararmos para enfrentar as situações mais adversas que estão por vir? O Senhor Jesus, Ele se prostra, Ele se ajoelha, Ele se entrega, Ele se rende e Ele se dispõe a fazer e a se submeter e a permitir que a vontade soberana do Pai aconteça. E Ele então se rende. Meus irmãos,
Nada melhor do que nós também nos humilharmos na presença do Senhor Deus. E é tempo de nós perguntarmos o que Deus quer de nós, o que nós podemos fazer para Deus nesse tempo. Nestas oportunidades que Deus tem dado certamente a você e a mim e a todos nós. Antes de tentarmos fazer algumas coisas segundo os nossos próprios pensamentos, que você, que eu, que nos prostremos diante do Senhor Deus, perguntando: Senhor, como o Senhor quer que nós hajamos? O que o Senhor quer que nós façamos? E que nós nos disponhamos a fazer tudo segundo a vontade do nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus disse: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade é que deve prevalecer. É com choro, é com lágrima, é com batalha, é com dedicação, é com consagração, é com entrega total. Que nós também nesta semana nos entreguemos ao Senhor, não apenas nesta, mas durante toda a nossa vida, que nós nos entreguemos ao Senhor, mas de uma forma especial nesses dias de pandemia, esses dias de tristeza, esses dias de luto, e aproveitando também essa Semana Santa, que nós nos curvemos diante de Deus, que nós roguemos ao Pai, que Ele nos ajude a cumprirmos a sua vontade, e que dentro das oportunidades que Ele nos der, que nós façamos aquilo que você sente no seu coração, que é o desejo de Deus para que você realize nesses dias. IPA, congregação em Campos Gerais, toda a nossa IPB, nós somos convocados, não apenas fazermos umas comemorações, algumas encenações nesses dias, mas nós somos convocados a nos consagrar mais e mais ao Senhor, a nos ofertar mais e mais ao Senhor, e a fazermos aquilo que é do seu agrado. E eu lembro ainda desse texto, irmãos, que depois daquela oração, depois daquela entrega absoluta, o Senhor Jesus se levanta da oração, vai ter com os discípulos e os acha dormindo de tristeza, mas o Senhor Jesus diz a eles: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Por que ainda estão dormindo? Levantai-vos, orai, e vamos marchar, porque há algo ainda para nós fazermos. O Senhor Jesus sabia que havia ainda uma caminhada dura até a cruz, e ele precisava ir. E os seus discípulos precisavam vê-lo caminhar até lá como ele caminhou. Então o Senhor Jesus os desperta do sono, os desafia para que orem e caminhem junto com ele até o fim. Certamente, irmãos, nós não temos a força do Senhor Jesus, aquela força total dele, mas nós podemos receber dele as forças necessárias para que nós façamos aquilo que o Pai quer que cada um de nós o faça. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quando me falta a força, quando me falta a capacidade, quando me falta o ânimo, eu preciso me prostrar diante do Senhor Deus, eu preciso clamar, eu preciso me entregar, eu preciso me dedicar, me consagrar, e preciso permitir que Ele me faça ficar em pé e continue marchando. Meus irmãos, vamos estar orando, vamos estar consagrando as nossas vidas e vamos arregaçar as mangas, vamos fazer aquilo que cada um pode fazer da maneira mais correta, da maneira mais humana, mas ao mesmo tempo mais dedicada e consagrada possível. Esse é o nosso desafio como IPA. Não o desafio para o pastor, mas é o desafio para todos nós que somos ovelhas do Senhor Jesus. Lembremos, o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá o exemplo de um preparo adequado para o enfrentamento, para as lutas, e Ele vai destemido até
até o momento que Ele diz: está consumado. Que esta mesma graça, que este mesmo poder, que esta mesma unção que o Senhor Jesus buscou no Pai, que nós também busquemos nele, para que nós sejamos mais que vencedores também. Façamos e tenhamos uma Semana Santa diferente, ungida, e uma Semana Santa de serviço também ao nosso Pai Celestial. Que Ele abençoe. Não se esqueçam de nossas programações. Não se esqueça, não apenas de assistirem, mas de participarem. E principalmente, mesmo à distância, faça a sua parte em o nome do Senhor Jesus. E que todos nós tenhamos mais uma Semana Santa, mais uma semana rica, abençoada e abençoadora, no nome do Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua igreja. Amém.